Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Pedro Câmara, fundador da Escola de Imóveis. Pedro, seja muito bem-vindo. Bora lá para mais um papo do mercado imobiliário aí. Muito bom. Você que Hum, está no Spotify, hum, siga o nosso canal, deixa a sua hum. avaliação. Você que está no YouTube, assine o nosso canal, deixa seu like, se inscreva, deixe seu comentário para que a gente possa passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. E deixar um abraço para o pessoal da Plano e Plano, mais um ano conosco. Um abraço para a galera da Plano, toda a galera lá do Everton Costa. E Pedro, você fundou a Escola de Imóveis em que ano? Boa pergunta. Estamos quase completando 5 anos. 5 anos. 5 anos, honestamente, que eu criei o Instagram do @escola de imóveis, Hoje tem mais de 200 mil seguidores. mais de 200.000 Parabéns. seguidores, mas não efetivamente, vamos lá, como empresa mesmo, né. Vamos dizer que começou ali Um como hobby. uma ideia, como um hobby, obviamente, que nem muitas pessoas na pandemia, né. Então, voltando um passo, assim. Desde que eu, né, me formei em arquitetura e fui trabalhar no mercado imobiliário, eu sempre tive uma vontade de certa forma, produzir conteúdo sobre investimento imobiliário, né. Eu acho que você deve bem saber que, quem estuda arquitetura, engenharia, não tem nenhuma cadeira, pelo menos eu não tive nenhuma cadeira de investimento imobiliário, de incorporação, etcétera. Então acho que começou com uma ideia ali por 2019, talvez de criar algum curso, alguma coisa voltado para arquiteto e engenheiro que gostaria de investir no mercado imobiliário, e acabou obviamente, né, escalando com o mercado digital, enfim, com a internet para um público muito maior, né. Hoje, meu principal público são investidores imobiliários, né, não são necessariamente profissionais de arquitetura, engenharia, etcétera. E Hum. você é formado em arquitetura e entrou no mercado imobiliário, você trabalha no quinto andar? Trabalhei, Qual que é a vou sua dar um resuminho para resumo? vocês aqui da história. Eh, eu me formei em arquitetura lá em Porto Alegre, né, eu sou de Porto Você é Alegre, gaúcho? sou gaúcho, na verdade, meio gaúcho agora, casado com uma paulista, né, meu RG já é de São Paulo aqui. Eu me mudei para São Paulo em 2014, quando eu me formei na faculdade, eu me mudei e eu vim trabalhar na Alphaville Urbanismo, Você né, fez faculdade no sul. lá no sul, né, lá na PUC de arquitetura. Porém, durante a faculdade, eu comprei meu primeiro apartamento. Então, lá em 2010, eu tinha 20 anos de idade, estava bem no meio da faculdade de arquitetura, eu já tinha uma paixão pelo mercado imobiliário. Então, legal, estou estudando arquitetura, vou trabalhar numa incorporadora depois. Eu percebo, né, claramente, meu hobby era visitar stand de lançamento fim de semana, ficar vendo planta, minha mãe sempre me acompanhava, né, nos lançamentos, e eu: "Poxa, assim, por que que eu vou ser só um espectador do que está acontecendo, né, no boom imobiliário dos anos 2000? Por que que eu não posso participar mesmo ainda sendo um estudante?" Obviamente que na época eu já trabalhava, então eh, antes da faculdade eu já tinha uma empresa que eu fazia sites, depois eu fui trabalhar, na empresa da minha mãe que tinha loja, então eu já tinha renda formal, né. E aí eu comprei o primeiro apartamento, Minha Casa Minha Vida, com subsídio, etcétera, né, meu salário era baixo, tinha 2, 3 salários mínimos, por mês. Não foi não seria hoje talvez um apartamento que eu compraria no sentido de investimento. Você comprou pra morar. Comprei, obviamente, comprei porque é legal, eu quero investir num Mas você imóvel. comprou pra investir, não pra morar. É assim, o Minha Casa Minha Vida você não pode alugar, né, então Tá. obviamente que eu comprei ele ou para morar ou para vender, né. Aconteceu que eu comprei ele, só que a obra atrasou muito, tá. Então, a ideia que eu tinha de morar nele durante a faculdade, no fim da faculdade, não aconteceu, porque acabou atrasando mais de 2 anos, enfim, né, boom imobiliário, tiveram várias incorporadoras e construtoras com problema de obra e mão de obra nesse período. Então, quando o imóvel ficou pronto, eu já estava me formando, e eu decidi que eu não queria fazer a minha carreira em Porto Alegre, eu queria trabalhar no mercado imobiliário de São Paulo. Então eu vendi ele, né, ele ficou pronto e eu acabei, enfim, por uma questão de timing também me mudando para São Paulo, e aí não fazia sentido eu ter um apartamento que eu não poderia alugar em Porto Alegre. Então, mas ele foi uma compra, assim, ele poderia ser a minha primeira moradia, acabou não sendo pelo tempo,
mas foi uma compra pensada também em entrar no mercado imobiliário e aproveitar a valorização que estava acontecendo no mercado imobiliário. É, hoje não seria uma boa compra por N fatores, né, trabalhando aí no mercado imobiliário, mas naquele momento, como a gente estava tendo um grande boom imobiliário, com um crédito muito barato, né, então na época eu financiei esse imóvel com uma taxa menor do que 5% ao ano, né, de financiamento. Isso Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, é. Então, eu estava alavancado, eu botei pouco capital, enfim, então quando eu revendi ele eu tive um ROI interessante. Eh, Vim para São Paulo, e aí eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário aqui, né, então, loteadora, depois eu acabei me mudando pra Bélgica e morei 2 anos lá trabalhando Então numa você vem para incorporadora. Alphaville Urbanismo. Vim para Alphaville Urbanismo, mas eu trabalhei mais em projetos em Fortaleza e em Brasília, de loteamento. Eu acabava viajando durante a semana e fim de semana morando efetivamente em São Paulo. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar numa incorporadora na Bélgica. Na Bélgica? Por Na que na Bélgica? Bélgica. Eh, Coisas do destino, pessoal. Eu fiz, 1 ano de faculdade de arquitetura lá em Nova York. E lá na faculdade em Nova York, digamos que a graduação sanduíche, né, que você faz 1 ano lá e depois eu me voltei para me formar na PUC, eu conheci um belga que a gente ficou super amigo, e o pai dele era dono de um fundo imobiliário, né, de uma incorporadora, enfim, um fundo familiar grande. E aí depois que eu estava trabalhando no Brasil, ele me chamou: "Pedro, você não quer vir trabalhar na incorporadora da nossa família?" Eu falei: "Poxa, né, não vou perder uma oportunidade dessa de vivenciar como que é trabalhar numa incorporadora na Europa." E aí eu, né, pedi demissão e fui. E foi uma experiência super bacana no sentido de viver o mercado imobiliário, mais até na Holanda do que na Bélgica, então eu acabava trabalhando mais em novos negócios, né, hã, a parte inicial mesmo, né, de estudo de mercado, estudo de massa, enfim, em alguns terrenos que eles tinham na Holanda, na França e um pouco no leste europeu e obviamente algumas coisas ali na Bélgica. E eles faziam de tudo, tá. Então, quando eu falo que é fundo imobiliário é porque, enfim, é um portfólio, não sei dizer exatamente o valor, mas, é mais de bilhão em real, tá, que a família é dona, né. Assim, dona há muitas gerações, né, então aquelas famílias tradicionais na Europa que incorporam há mais de 300 anos, tataravô, bisavô, enfim, vai passando ali, o patrimônio imobiliário. E eles, tinham essa incorporadora, né, que quando eu falo incorporadora, é uma incorporadora de 15 pessoas, que era o escritório que eu trabalhava lá na Antuérpia, que só atendia a família, né, então era uma incorporadora que fazia projeto residencial, fazia, prédio AAA, né, para locação de laje, eles tinham centro logístico, eles tinham shopping, mercado, enfim, vários projetos, mas o que que tem em comum em tudo isso que eu te falei? Renda, né, então eles não incorporavam para vender, eles incorporavam em vários segmentos do mercado imobiliário para alocação, né, pra renda do portfólio da família deles. Então, é muito engraçado porque eu participei de projeto de, sei lá, 50 casas de 2, 3 dormitórios na Holanda e eles não vendiam nenhuma casa. Faziam um condomínio, né, um loteamento, lá não é fechado, né, é aberto, mas tudo para locação. Agora lá, Não. como os juros, são Hum. muito baixos, a rentabilidade é outro patamar da rentabilidade brasileira, né. É, a alavancagem lá ela é mais fácil, obviamente, né, eles têm acesso, né, a um crédito barato, mas não necessariamente o yield, ele é muito diferente do yield do Brasil, tá. Então você tem um juros mais barato, mas não necessariamente você tem um yield sobre o investimento que é maior do que a gente consegue no Brasil. É claro que no caso deles, né, eles nem precisariam se alavancar tanto, né, muitos dos projetos eram capital próprio e a conta deles era uma conta um pouco mais conservadora, né. Quando você tem um patrimônio tão grande como eles, você não está preocupado em conseguir 15, 20% ao ano, né. Se você conseguir 10% ao ano, você já está super feliz, porque é 10% ao ano sobre um volume muito expressivo de dinheiro, né. Então, a questão do risco-retorno ela tem um fator muito importante, né. Eu prefiro ganhar 10% sobre 500 milhões de euros do que me Claro. arriscar, né, o meu capital em algo mais, né, de um investimento mais arriscado. Então lá te deu uma bagagem
muito boa nesse aspecto de olhar Exato. planilha, linha final. Planilha, enfim, né, olhar vários mercados e, obviamente, o pensamento da renda, né, que já existia no Pedro, né, assim, eu estaria mentindo aqui se eu te falasse que eu sempre tive esse sonho de, cara, tipo, eu vejo, né, as pessoas com vários imóveis alugando, eu quero ser essa pessoa no futuro, né, eu quero ser esse investidor que tem vários apartamentos, né, esse sonho, esse desejo, ele sempre existiu, né, mesmo quando eu estava na faculdade. E aí eu volto para o Brasil em 2018, eh, uma opção minha, tá, em voltar para o Brasil, algumas pessoas não entendem como que alguém que Tá morando na Bélgica, tem um trabalho CLT bom na Bélgica, decide pedir demissão. É, mas uma coisa que o pessoal tem que entender aqui é que, assim, existem perfis e perfis de pessoas, né. O perfil lá era uma pessoa que eu ia continuar com uma vida muito estável, uma classe média europeia, trabalhando ali na empresa e tal. Mas eu sou um cara muito ambicioso no sentido de mas você tinha um teto lá, você não ia. exato, de criar negócio, de empreender, de ter vários imóveis. E eu sabia que eu lá com 26, 27 anos, ia passar 5, 10 anos e não ia ter uma grande diferença, né. Isso é talvez um aprendizado, né, de quem já morou nos Estados Unidos e na Europa, e principalmente na Europa. É muito mais fácil você ganhar muito dinheiro no Brasil do que na Europa, né. Você vai para a Europa para ter uma qualidade de vida, segurança, etc, 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 mas é isso, né, assim, sair da classe média para ir para uma classe média super alta na Europa, é uma escada muito maior do que no Brasil, tá. Talvez agora o pessoal não vai entender: "Não, mas o Pedro não tá viajando e a desigualdade social". Sim, só que é mais fácil você conseguir atingir aqui o 1% do que você atingir o 1%, na Europa. Então, dado que eu sou uma pessoa ambiciosa e eu queria construir, incorporar, ainda não incorporei, tá, mas é um dos meus sonhos grandes em incorporar, eu falei: "Eu vai ser muito difícil eu conseguir fazer aqui". Fora a barreira, né, eu não falava holandês fluente, legislação, networking, contato, Você não falava etcétera. holandês fluente, mas falava. Muito pouco. Pronto, Na empresa era era inglês, só inglês. só inglês. Claro, assim, eles me contrataram, né, então, assim, eles, foram muito bonzinhos, assim, no sentido de montar ali um ambiente de trabalho para receber o Pedro que não falava holandês, mas internamente entre eles só falavam holandês, né. Eh, e na cidade você se vira, né, ali, principalmente essa região do norte da Bélgica, Holanda, a quantidade de pessoas, né, em qualquer, comércio que fala inglês é muito alta, né. E aí, enfim, voltei, né, decidi voltar e aí eu vim trabalhar no Brasil aqui, primeiro eu voltei pra Jones Lang LaSalle, que era uma consultoria, né, de lajes corporativas, aí foi o Quinto Andar, aí depois eu acabei assumindo, né, a parte da YouLiving, né, que é de um fundo imobiliário residencial, e fiquei por lá 4 anos, né, meio que comecei ali na YouLiving quando tinha 2 prédios que a VBI tinha acabado de entregar ali do fundo, e foi crescendo a empresa, time comercial, de locação residencial, e aí no meio do caminho veio a escola de imóveis, né, então 2020 começa o Instagram, mas Mas você efetivamente ainda trabalhava. Tá, trabalhando, sim, por muito tempo, tá, a gente está gravando agora no 25. em 25, tem 1 ano e 3 meses que efetivamente eu estou, por isso que eu falo, né, como o negócio escola de imóveis é mais recente, né, mas quando eu Você sempre decidi conciliou com o seu. então o que aconteceu foi justamente isso, né, o Instagram ele foi crescendo, eu, evitava ao máximo postar stories no horário de trabalho, então eu tinha funcionário, tinha equipe, então, pô, não é certo, né, eu cobrar da pessoa, né, pô, você tá trabalhando, sai, não fica muito na rede social, e aí eu ficar fazendo stories, né, então eu também demorei, assim, quase 2 anos para mostrar o meu rosto no Instagram, Eu lembro, você não porque eu aparecia. também tinha uma questão assim: "Ah, que o as pessoas no meu trabalho vão achar?", né. Pô, o chefe virou blogueirinho, né. Então tem um pouco de um estigma, agora menos, tá, mas tô falando Sim, de sim. Melhorou. 5 anos atrás, né. Então, tinha várias questões, né, por isso que
Como negócio, eu falo que não foi em 2020, porque a gente meio que tiveram ali 2, 3 anos que foi muito pouco, assim. Era mais um teste, né? Mais criar ali um número de pessoas que seguia para um conteúdo de mercado imobiliário, etc. Mas realmente aparecer no Instagram foi depois de 2022, aparecer com frequência 2023, mas ainda com uma certa limitação de E horário, trazer a sua enfim. esposa. Foi ano passado. É tudo muito novo ainda. A Renata aparecendo foi ano passado, né. E aí o que que aconteceu, obviamente, né, que chegou um determinado momento, depois que a gente casou, e eu acabava, chegando do trabalho à noite para fazer conteúdo à noite, fim de semana, sábado e domingo fazendo conteúdo. E aí, obviamente, que chegou um momento que a Renata falou: "Tá, não dá, assim, você literalmente não tem vida, você precisa ter um tempo, né, para descansar, um tempo pra gente, enfim". Qual que vai ser? Você vai seguir a carreira no mercado imobiliário, né, como executivo de mercado imobiliário, ou você vai apostar nessa sua empresa, né, de educação imobiliária? Qual que vai ser? Foi um momento difícil. A pressão foi dela. Foi dela, foi minha também, no sentido de que, obviamente, eu já estava ficando meio que esgotado, né, e aí, obviamente, no sentido de excesso, né, de carga de trabalho, meio que tipo: "Puta, tem muita coisa que eu poderia fazer, né, tanto aqui, coisas que eu poderia fazer a mais aqui, mas, tipo, eu também tô cansado". Então meio que foi um consenso, mas não é fácil, tá. Depois de 10 anos, trabalhando para empresas, meio que subindo os degraus, né, de uma carreira imobiliária, enfim, de analista para head, demora esse tipo de coisa, Claro. né. Construir uma carreira demora. E aí você do nada pedir demissão para dar 180 graus, né, "Não, eu vou empreender numa empresa de educação no Instagram", não foi uma decisão tão fácil assim para Não, tomar. tão Hum, óbvia. é. Então, a escola de imóveis como negócio 100% do seu tempo, ela é desde do ano passado. Janeiro de 23. Janeiro 20, não, 23. Então tem É. 23, 24, Não, desculpa, janeiro de 24. 24, Então janeiro de tem 24. fez 2 anos praticamente Não, agora. 1 2 anos? ano, fechou 1 ano 24 agora não, em 1 ano, 1 janeiro, é ano. 1 ano e 3 1 meses. ano e 3 meses. Exato. E agora você tem, teoricamente, todo o tempo, todas as suas horas para pensar no negócio. Cara, isso é muito incrível, quem tá assistindo aqui. Quando eu pedi demissão, né, última semana de trabalho Qual que foi o seu foi último, empresa que você estava trabalhando na era na You na Living, YouLiving. que na verdade é uma empresa de locação de moradia de estudante, mas que ela faz parte de um fundo imobiliário residencial da VBI, né. Então, o fundo, comprou, né, boa parte da gestora, que é a You Living, e captou dinheiro para comprar os prédios, reformar e alugar. Eh, eu pedi de a última semana de trabalho foi dezembro de 23, ali no começo de dezembro. E aí quando chegou janeiro, eu falei: "Pô, agora eu vou ter todo o tempo do mundo, né". Antes, né, das 9 às 6, né, meio eu estava limitado. É incrível como a gente preenche o tempo muito. Hoje, se você me perguntar 1 ano e 3 meses depois, eu vou falar: "Eu preciso mais tempo". Eu já não tenho tempo na agenda para fazer tudo aquilo que eu imaginava que eu conseguiria fazer. A gente preenche o tempo rápido. Mas hoje você consegue Uhum. focar 100% nesse negócio. Foco 100%, só que claro, né, quan a me da no mesmo instante que você tem mais tempo, você começa a ter mais projetos, Claro. né. Então, antes a escola de móveis talvez era mais focado em um único produto de educação, agora são vários produtos, né. Agora tem treinamento, agora tem palestra, agora tem evento presencial, evento online, enfim. Então, obviamente que você acaba, né, aumentando também a quantidade de negócios, né, no caso, na minha empresa, na escola de móveis, né. Agora, além de ensinar, Uhum. você também investe. Isso, Você né, você você bom, realmente você não está só, falando sem exato. propriedade, você vai lá e coloca a sua pele em risco, né. A premissa, quando eu montei o Instagram lá em 2020, cara, eu nunca vou ser empreendedor de palco, né, não vou ser aquelas pessoas que dão aula, dão palestra, dão curso de algo que elas não fazem com o próprio dinheiro, ou de algo que elas não têm experiência própria, elas falam com base na experiência de outras pessoas. Ou de livros. Ou de livros, enfim. Então, o conteúdo da escola de móveis, ele é um conteúdo baseado na prática. Então,
principal linha de conteúdo hoje, investimento de locação. Agora que a Renata tá aparecendo, né, minha esposa, para quem não sabe, ela é advogada, e a gente arrematou um imóvel de leilão, tá ficando pronto essa semana. Eu vou tirar as fotos amanhã, depois de amanhã eu vou tirar a foto para fazer o anúncio. Então agora a gente, né, ali dentro do curso da comunidade, a gente vai dar uma aula de mentoria de leilão judicial, enfim. Pô, mas não é o Pedro falando de algo que ele não tem a mínima noção, não. Já trazendo um Você está case trazendo de alguém um que. Sim. imóvel que com o nosso dinheiro a gente arrematou, fez a obra e está colocando para alugar. Então a premissa ela continua a mesma, né? Produzir conteúdo do mercado imobiliário de algo que eu entendo. Se você me perguntar assim: "Ah, Pedro, monta um curso ou monta um treinamento de, sei lá, galpão logístico". Sem galpão. É, eu vou te falar: "Olha, com todo respeito, eu tenho uma boa noção, né, eu já trabalhei lá numa consultoria, não na área de galpão, eu trabalhava em laje corporativa, mas eu não tenho, competência e experiência para montar um workshop de galpão logístico, né. Posso convidar alguém e aí essa pessoa, né, vai ser efetivamente a pessoa responsável pela parte do conteúdo, né. Que eu vejo um pouco nesse sentido, assim, né, até pensando mais longo prazo, cada vez mais eu vejo a escola de imóveis como realmente um um canal de educação, uma empresa de educação, não necessariamente apenas associada à imagem do Pedro, né. Por isso que, diferente de algumas pessoas no Instagram que acabam utilizando a marca pessoal, o nome próprio, eu optei, né, em ter um nome escola de imóveis, que eu posso escalar um negócio sem depender único e exclusivamente do Pedro, né. Agora, na internet, pelo menos eu já vi muito conteúdo, muitos perfis ensinando a ganhar dinheiro com kitnet, com construir, né? Tem, tem. É. Que aí são projetos maiores, tal. Hum. Tem uns perfis bem Bons, grandes. né. Eh, o seu é muito focado no apartamento, no Isso. imóvel, no compacto, né? No estúdio ou num Hum. dormitório. É só nesse tamanho ou tem. Pode abrir um pouco o leque? Qual que é a ideia? Bacana, bacana. É, a minha tese, ela é uma tese de locação, né, ela não é uma tese que está associado exclusivamente ao estúdio ou ao apartamento, mas claro, quanto menor o imóvel, mais fácil e normalmente melhor é a rentabilidade por metro quadrado. Significa que eu só tenho estúdio? Pelo contrário, né, eu tenho mais apartamento de um dormitório do que estúdio. E eu tenho apartamento de 2 dormitórios, então Você também tem o de dois. tenho. Esse de leilão, por exemplo, ele é um 2 dormitórios. Só que claro, assim, eh, eu enxergo o mercado de locação entre, né, a gente falou, né, tem apartamento de 17, o menor que eu comprei é de 19, o maior que eu 19 metros tenho quadrados. 19 metros quadrados, é focado no Airbnb, né, esse é uma NR até. Eh, mas eu vejo o mercado de locação residencial muito interessante até uns em São Paulo até uns 40, 45, né. Aí obviamente que depende do plano diretor, tem cidade que não pode construir tão pequeno, enfim. Mas vamos talvez a nível Brasil, assim, pensar entre 30 e 60 metros, vai, você vai ter aí uma gama de apartamentos de estúdio, um e 2 dormitórios, né. "Ah, Pedro, você compraria um apartamento de 100 metros quadrados para alugar?" Acho que a viabilidade vai ser um pouco mais complicada, no sentido de você conseguir repassar para o inquilino um custo alto para o metro quadrado na hora de alugar, né. Agora, um imóvel barato de 100 metros quadrados, né, quem sabe, né. Mas eu falo no que a gente tem de números de mercado, né, Sim. não na exceção e mais na média, né. Uhum. Agora, hoje, você, como Hum. investidor, você tem quantos imóveis hoje que você já comprou, que você administra atualmente? Eu e a Renata a gente tem 8, mas tem 2 que eu comprei, né, pra minha mãe também, que ela é aposentada, e aí eu comprei esses 2 para, né, aumentar a renda dela na aposentadoria. Eh, Enfim, só que eu acabo administrando, né, então eu acabo falando, né, mais ali 8, porque efetivamente é o que eu e a Renata, com o nosso salário, o nosso trabalho, a gente comprou, mas tem esses 2 também. A nossa meta, eu e a Renata, é acabar o ano com 10, né, alavancado, tá, então não é comprando à vista, eu vou assinar agora o sexto financiamento ao mesmo tempo, que é um mito, né, "Ah, o Brasil só pode ter um financiamento, alavancagem no Brasil não funciona".
pô, eu tô indo pro sexto, né? Como que não funciona? Mas a nossa meta é comprar mais 2, provavelmente um na planta e mais um financiado até o final do ano. E a meta global do casal, a gente está com 35 anos e até os 40 anos de idade, ter 15 apartamentos de locação. Ah, vai estar os 15 quitados? Não, não vai estar os 15 quitados, né? Vai ter dívida, enfim, mas é chegar nesse número e a partir daí a gente ir amortizando, né? Para daí sim, quando chegar lá nos 50, 60 anos de idade, boa parte já foi quitado. Agora, uma Hum. pergunta que você nunca deve ter ouvido, nunca, ninguém te perguntou é: com juros altos, ainda continua valendo a pena financiar? Eu estou financiando um agora que vai dar 11 e alguma coisa, né? O custo efetivo total. Fica mais difícil a conta, claro, é, mas não impossibilita, tá? Eh, Qual que é a vantagem, tá, de momentos da economia com uma Selic alta? É que, obviamente, o mercado de compra e venda esfria, né? Assim, a gente está falando aqui no começo de 25, os bancos limitando algumas linhas de crédito a um LTV de 70%, né? Então você tem que dar 30% de entrada. A Caixa, ano passado, limitou o usado a 50%. Então, o acesso ao crédito ele está mais difícil, é, ele tá mais caro para quem não é personalité, prime ou tem algum relacionamento de alta renda, e obviamente que isso impacta, de uma forma geral, o mercado imobiliário. Talvez tirando o Minha Casa Minha Vida, que continua com uma taxa de juros bem subsidiada, né, que não sentiu esse aumento da Selic. Mas quando isso acontece, né, fora do Minha Casa Minha Vida, você que é investidor, você consegue negociar mais. Seja com o incorporador ou seja com a revenda de um imóvel que alguém está revendendo, né. Então, o que eu falo para o pessoal é: não fica cego assim, só porque a taxa de juros está mais cara e a minha parcela ela vai ser mais cara sim, que eu não vou olhar imóvel. Porque muitas vezes é nesse período, às vezes de 2 anos, né, que o mercado como um todo sofre, que você consegue negociar melhor um imóvel. E o desconto que você negocia, ele vai ter um impacto muito maior do que essa taxa de juros que aumentou 2%. É, não é esses 2%, vai de 10 para 12% ao ano no financiamento que vai melar o negócio, né. Se o negócio é bom, se o prédio é bom, apartamento, localização, rentabilidade, etcétera, a conta pode fechar, né. Perfeito. Hum, E se a gente olhar para hum, trás, o mercado imobiliário ele tem ciclos, né? Então, hum. se a gente está numa alta agora, o que vai acontecer daqui a alguns Vai anos? cair. Vai cair. É, Não precisa ser gênio para prever. uhum, Então, você olha realmente ciclos de pelo menos 4 anos no é, mercado e é hum, só você olhar a curva de 10, 15 anos para trás. Agora, quem está comprando imóvel hoje na planta, ele vai para banco daqui a 3 anos. exatamente. Então a probabilidade dele pegar um financiamento mais barato, a gente não tem, né, Não obviamente dá para não prever, dá para mas prever, mas é existe uma alta, né. possibilidade. Se voltar 5 anos atrás, 2020, Selic baixíssima. Volta 5 anos atrás, 2015, recessão econômica. É exatamente ciclos, de mais ou menos 5 anos, né. Então, provavelmente 2030 a gente já vai estar num ciclo com juros menor novamente. Outra pergunta que eu Hum, recebo muito, que você talvez nunca deve ter recebido, hum. existe uma bolha imobiliária nos estúdios e compactos de São Paulo? Ainda É dá uma para ganhar boa. dinheiro com compactos? É, eu não acredito no termo bolha, tá, eu acho bolha um termo muito exagerado, mas de fato lançou bastante estúdio, né. Eu acho que o que o pessoal precisa ficar atento, que a gente até estava conversando antes de começar aqui a gravação, é que não é porque é estúdio e é Airbnb que vai fazer sentido. Presta atenção. Eu tenho empreendimentos e eu tenho alunos lá da comunidade que ganham mais dinheiro em um estúdio na locação tradicional do que no short stay. Poxa, Pedro, mas o Airbnb ele não dá mais dinheiro do que depende, pessoal, depende da localização, depende do tamanho, Não é uma enfim, regra. não é uma regra. Então, o que eu acho que o pessoal precisa tomar cuidado é na hora de precificar a viabilidade, pensando em estúdio de Airbnb. E aí eu tô falando de São Paulo especificamente, que já teve muito lançamento, né? Mas fora que a gente estava falando, né? Fora do mercado de São Paulo, tem muito, muito mercado de Airbnb, estúdio que ainda não foi explorado, né? Mas aqui eu acho que tem que fazer a conta
bem conservadora, assim, não achar que você, porque você comprou um estúdio, você vai colocar no Airbnb e você vai ter um faturamento fora da casinha, né. E não descarta a alocação tradicional, é o que eu te falei, nos últimos 24 meses, eu afirmo para vocês, o valor do aluguel na locação tradicional, ele subiu mais do que as diárias do estúdio Airbnb em São Paulo. Então, meio que a curva ela se inverteu, assim, então eu tenho localizações e empreendimentos que eu ganho mais dinheiro colocando numa imobiliária, numa locação tradicional, do que no Airbnb. Então, como investidor, eu não posso estar apegado. Porque eu ouvi falar que Airbnb dá mais dinheiro, eu só vou investir para Airbnb. Não, e eu nem recomendo você só investir num modelo, só investir numa planta, só investir numa cidade. A minha meta, né, em ter os 15 apartamentos de locação, é com plantas diferentes, estúdio 1 e 2, modalidades diferentes, provavelmente 10 na locação tradicional, 5 no Airbnb, e a regiões diferentes. Diversificar. Eu quero ter no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul. Eu não vou estar limitado a alguns bairros de São Paulo, né. Eu acho que o legal do mercado hoje, com várias empresas de gestão pelo Brasil inteiro, é que eu posso morar em São Paulo e investir em Fortaleza. Ou o cara pode morar em Fortaleza e investir em São Sim. Paulo. Ele não está limitado a comprar imóvel somente no perímetro ali que ele mora com a família. Quais os melhores bairros para se investir em São Paulo? Essa pergunta eu recebo todo dia. Eh, Aí eu falo por, assim, mais por, eu não vou falar que é o melhor, tá, eu vou falar que é os bairros que eu gosto de investir, né. Então, eh, numa locação tradicional, eu tenho um valor de metro quadrado muito interessante na Vila Mariana e na Vila Buarque. Então, pô, Pedro, bairros completamente diferentes, sim, mas eu tenho ali na Vila Buarque uma proximidade muito grande com universidade e hospital, e eu tenho na Vila Mariana também uma proximidade muito grande com Paulista, hospitais, enfim. E é um bairro que o pessoal gosta de morar, né. Eu mesmo gostaria muito de morar na Vila Mariana, especificamente. E Airbnb, se eu quero fazer um Airbnb, é, Pinheiros é um bairro muito interessante, né, então você tem realmente uma demanda de pessoas em função ali, tanto a trabalho na Faria Lima, quanto a lazer em Pinheiros. Perdizes, obviamente, em função ali do estádio, você tem uma demanda grande de pessoas se hospedando. Acho que são bairros bem interessantes. Agora um ponto legal, tá, a gente, fez uma aula lá no VDI ano passado, onde eu abri o Ardna, né, que é um software que você vê lá a rentabilidade, e a gente foi vendo vários bairros de São Paulo. Saindo dessa bolha, né, da zona do rodízio, extremo zona sul, zona norte, zona leste, tem bairros que dá para explorar o Airbnb com muito menos concorrência. Então, onde o custo do imóvel também, o metro quadrado, ele é bem mais baixo, e você não vai ter a ocupação que você tem em Pinheiros, mas, você tem uma diária interessante, uma ocupação que é menor, mas é interessante, e um custo de entrada no imóvel do metro quadrado que é muito mais barato do que comprar um imóvel nos bairros mais nobres. Então, por isso que eu falo, a minha resposta é bairros que eu gosto de investir, mas não significa que só existem esses bairros, né, para você investir. Faz sentido você meio que furar um pouco essa bolha aqui da zona sul, zona oeste e olhar outros bairros também. Uhum. E o que que o investidor tem que olhar, tem que analisar antes de fazer uma compra de um imóvel, pensando nessa rentabilidade ou no long stay ou no short stay? É. Que ele tem que olhar? O que eu gosto de falar que é assim, tem investidor que olha mais a questão do retorno de locação, o yield, e tem investidor que olha mais a valorização do imóvel. Aí a gente está falando do metro quadrado. É difícil você ganhar os 2 ao mesmo tempo, é o que eu gostaria, tá, mas Não dá para ganhar os via dois. de regra, se você está posicionado numa cidade que o valor do metro quadrado está subindo a 2 dígitos, vamos pegar lá pelo FIPZAP Curitiba, vai que subiu 18%, ano passado. Dificilmente uma cidade ou regiões ali do Nordeste, Centro-Oeste, Goiânia, né, também tá no topo do ranking do FIPZAP há alguns anos. É difícil você ter uma valorização imobiliária de 2 dígitos por muito tempo e um yield crescendo na mesma proporção. Agora, se você pega, por exemplo, o mercado de São Paulo, que está mais estabilizado a questão da valorização, sim, pessoal, São Paulo não é a cidade que mais valoriza o metro quadrado, tá?
Eu continuo investindo em São Paulo, mas eu tenho a consciência que não é aqui que está 10, 15% ao ano de valorização, já é um mercado mais maduro, mas em contrapartida, eu tenho um yield muito alto. Eu consigo 10% numa locação tradicional. Uma locação tradicional, coisa que se você vai para o interior ou para outras cidades, é muito difícil você conseguir esse yield num imóvel de locação tradicional. Então, acho que a primeira decisão do investidor é essa, é entender o que ele está priorizando, né? É difícil conseguir os dois na mesma cidade. Mas certamente o que vai impactar tanto no yield quanto na valorização do imóvel é estar posicionado num bom bairro, né? Então, não cometa o erro que eu já cometi, talvez nesse primeiro imóvel lá em Porto Alegre, que eu comprei em 2010, de só olhar o valor do metro quadrado. Era o que eu conseguia pagar com aquele meu salário, era o que encaixava E era o ali, conhecimento né? que você tinha na época, você não tinha. Exato. E assim, não tá assinado em pedra, mas assim, via de regra, se o custo do metro quadrado é muito baixo, é, você não vai ter uma grande valorização e não vai ter um grande yield, né? Então, cuidado em só olhar o metro quadrado. Ah, eu quero comprar o mais barato da cidade, o mais barato do bairro. Pera aí, tipo, não é porque você pagou um pouquinho a mais do metro quadrado que você não vai ter um retorno bom, tanto do yield quanto da valorização, né? Então, acho que os extremos, de certa forma, eles são complicados, Sérgio. Eu só olhar o metro quadrado mais barato, ou eu me posicionar no ultra, ultra, ultra luxo, esperando um yield, assim, dificilmente você vai ter um yield alto pagando, né, o ultra luxo. O ultra luxo, ele não é pensado necessariamente na locação, né? Ele é mais na experiência, Sim. né? Um cara que quer ter aquela casa na Fazenda Boa Vista, aquele apartamento na Riviera, enfim, ele está pensando o patrimônio, a localização, muitas vezes ele está pensando o lifestyle, enfim, não o retorno por metro quadrado, né? Então, eu acabo comprando imóveis que estão meio que no meio do caminho, assim, né? Nem são os mais econômicos, nem são os mais luxuosos, né? Hum. Agora, Pedro, em São Paulo, como você falou, pelas características que tem a cidade, Hum. ela atrai muito investidor que está em outros estados, Sim. outras cidades, e muitas vezes eles não têm o conhecimento que Hum. alguém que está aqui, em algum local, tem. Uhum. Em São Paulo, você tem uma peculiaridade, né, você tem os NRs, você Uhum. tem o HS. Uhum. HS, Uhum. e fala um pouquinho de tudo que o investidor tem que levar em conta na hora de escolher uma unidade. Porque às vezes eu falo com muito corretor do Brasil inteiro e eles têm acesso a uma tabela e eles ficam na dúvida, não, mas esse aqui, por que esse aqui é tão, um metro quadrado tão mais barato que Aham. esse? Será que esse pode depois revender, não pode alugar? Então, o que você pode falar sobre São Legal. Paulo que o investidor tem que ter ciência? São Paulo é mais complexo essa questão da legislação. A gente acabou criando meio que um Frankenstein aqui, com uma série de regulamentações e medidas, onde você tem um apartamento que se chama não residencial dentro de um condomínio residencial. Como é que você explica isso para alguém que não é de São Paulo? Como é que você explicaria para um belga? Então, você vai comprar um apartamento que se chama não residencial, mas ele faz parte de um condomínio residencial, né? Mas tem uma entrada separada? Pode ter ou não ter, Pode ter ou não né? ter. O que eu comprei é a mesma entrada, o mesmo elevador, a mesma área comum, a mesma academia, não tem diferença Atualmente eles nenhuma. estão separando mais, né? É. E então, a NR, né, então, pessoal, no plano diretor é uma unidade, né, que ela é focada, né, no serviço de hospedagem, né, então o que a gente, obviamente, né, acaba fazendo o Airbnb, Booking, etc, né, para uma locação até 90 dias, vamos dizer assim, que seria a hospedagem. E o residencial, uma locação tradicional ou um Airbnb, a depender da convenção, né, então não é porque você comprou uma unidade residencial que você não pode fazer Airbnb. Aí você precisa prestar atenção no que fala a convenção. Exatamente. Aí é um ponto de atenção. Se o prédio ele tem uma entrada para o NR e ele tem um condomínio residencial, né, que não é NR, provavelmente a convenção, né, muitas vezes ela fala que só a NR pode fazer alocação de temporada, né, então Airbnb, Booking, etc. Tem muito investidor que erra aí, tá? Ele compra achando que ele pode fazer o Airbnb e não pode, porque a convenção não permite. Então, esse é um ponto de atenção. E aí, no meio do caminho,
a gente tem HS, HMP, que são unidades residenciais, eh, onde quem vai alugar ou quem vai comprar para morar precisa se enquadrar numa faixa de renda, né. Mas não é que você é que nem, assim, você se enquadra num máximo, né, então, se você ganha mais daquele máximo, você não pode comprar essa unidade. E minha recomendação hoje, né, com as várias regulamentações, né, que a gente aconteceu quer fazer o Airbnb, foca no NR ou foca num residencial que não tem limitação de renda. Quer fazer a locação tradicional, você pode analisar, né, tirando o NR, você pode analisar os outros apartamentos, mas entendendo, né, as limitações da renda, né, da pessoa que vai morar ali para conseguir pagar aquele aluguel, né. Tem umas loucuras aqui que eu não vou mencionar no mercado de São Paulo, mas cuidado, né, para você não entrar num negócio com uma expectativa de uma viabilidade de uma locação que não condiz com a realidade daquele produto. Muito bom. Uhum. Eu viajo bastante e Hum. muitas vezes eu tenho optado por ficar em apartamentos e não em hotéis. Até pelo. Uhum. Hoje a rede hoteleira do Brasil ela é ruim, ela é antiga, ela é Uhum. cara. Se você muitas vezes vai para uma cidade e pega um apartamento mais Hum. novo, com uma boa academia, Uhum. com uma, com Com um uma com coworking. working ou com uma internet rápida, às vezes é melhor ficar num Uhum. apartamento desse do que Um hotel antigo. num hotel antigo. Hum. E eu lembro uma vez que eu estava em Maceió num imóvel desse, e aí eu desci pra academia, sei lá, 6h30, Uhum. 7 horas, e academia fechada e Já tal. Aí eu chamei o responsável: "Ó, como é que faz pra entrar na academia?" "A academia só abre às 8h". Pô, como é que a academia de um Abre às 8, prédio né? voltado para o Airbnb, ou Uhum. não interessa se fosse Uhum. ou não, só abre às 8h? Então, Eu nunca vi também. pô, tem alguns erros Hum. que Hum. não faz sentido. Agora, quando você está no Brasil, você vê muita foto bonita de apartamento bem arrumado, com uma Hum. boa vista, os móveis, né, fazem muita Uhum. diferença. Às vezes, uma foto, porque você tem poucos segundos para escolher uma É, oferta, né? Você está é. no Booking, no Hum. Airbnb. O que, que faz a diferença? Já vi alguns vídeos seus ensinando o investidor Hum. às vezes, um detalhe na Hum. mobília já fica mais atraente. Eu lembro que eu vi um vídeo seu do rodapé falando na manutenção do rodapé. Às vezes, É. você investir no Hum. rodapé um pouco mais caro vai te dar uma manutenção menor. Então, Hum. depois dele comprar o imóvel, você também ensina ele como tratar o imóvel, né? O que Exatamente. mobiliar, o que não colocar, porque faz toda a diferença na rentabilidade dele. Perfeito, perfeito. Não é para ele o Então, imóvel, é para ele locar. locar, e aí a gente tem que pensar tanto do ponto de vista de marketing imobiliário, né, de quão atrativo vai ser aquele Se é meu imóvel no atrativo, anúncio, mas também como investimento. na usabilidade, né? Não vou Na colocar durabilidade. um sofá caro num imóvel de locação, tem que ser um sofá bom, bonito, mas não precisa ser o sofá que eu vou comprar para minha casa, O né. piso. O piso é uma discussão que tem bastante lá no Instagram. Assim, eu não sou contra o piso vinílico, né, o pessoal gosta muito do piso vinílico. Tem um preço muito bom. Eh, ele é mais caro hoje em dia que um porcelanato, né, você sabe. Ele é mais caro o Ele é porcelanato. mais caro. O porcelanato sai mais barato do que o piso Sim. vinílico, né. Só que, claro, é mais fácil você instalar um piso vinílico, né, dá menos, entulho, etcétera. Só que eu penso mais no longo prazo, né, então, pô, como é que vai estar esse piso vinílico daqui 15 anos, alugando o imóvel, né. Então, Tem talvez no giro muito eu tem sou talvez um pouco mais conservador, assim, eu sei que a tecnologia ela tá evoluindo, mas eu gosto de colocar um porcelanato ali, que eu sei que vai ter uma durabilidade, provavelmente eu vou vender esse imóvel e ainda não precisou trocar o piso, né. Mas sim, a questão do rodapé é uma boa, né, eu já cometi o erro de colocar é o um detalhe, né, às porcelanato. vezes ninguém pensa no rodapé, né. É que como arquiteto a gente pensa às Bom, vezes você é muito na arquiteto, é. estética, né. Óbvio, o porcelanato, né, ali de MDF ou do poliestireno, ele fica mais bonito, mas ele dá mais manutenção no longo prazo. O porcelanato que você utiliza, o próprio porcelanato para fazer o rodapé, ele fica mais feio? Fica, mas ele não dá zero de manutenção, né. Pode botar até um cachorro mijando ali que não vai acontecer nada, né. Então, essa questão dessa preocupação, né, da manutenção do imóvel daqui 5, 10, 15 anos, é algo que eu tenho, né, cada vez mais.
E sim, tudo que eu vou aprendendo, vou errando, eu vou compartilhando lá com os meus alunos e com o pessoal no Instagram e no YouTube. E isso deve Eh ser também na comunidade inteira, o que cada um vai aprendendo É, e o que o cada um vai legal o errando. legal hoje é que dentro do grupo fechado lá do WhatsApp, a gente tem mais de 700 investidores do Brasil inteiro, que são alunos, e aí obviamente tem muita troca de experiência, né, Claro, isso deve ser então, muito rico. eu diria que hoje o grupo ele quase que tem um valor até maior do que necessariamente o conteúdo propriamente dito, né, de aula, etcétera, porque você aprende É a experiência muito, do dia a né, dia, o né. networking ali que você faz, você aprende muito. Então acho que esse é um ponto, né, de atenção. Agora o que que faz o cara clicar num anúncio, sem dúvidas, é você pensar muito bem nessa fotografia. E não precisa ser 20 fotos, você precisa ter talvez 10 fotos Boas, muito boas. boas, né, onde você posicionou a decoração, posicionou a câmera, montou ali um enxoval na cama, na mesa de jantar, pensando no que a pessoa vai, né, se projetar, e se imaginando utilizando aquele apartamento. E eu faço isso na locação tradicional também, tá. Então o que a gente normalmente só faz, né, 99% das pessoas não produzem homestaging na hora de alugar um imóvel na locação tradicional. Eu faço até na locação tradicional. O homestay, para quem não É, conhece, para quem não explica. conhece o homestaging, né, é um termo talvez mais americano aí, é você, eh, preparar o imóvel para fotografia, para você fazer o anúncio do imóvel, é quase como você transforma o teu imóvel numa capa de revista, né, então, você pensa nas cores, você pensa no público que vai olhar aquele anúncio. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. É, determinado imóvel que eu coloco no Airbnb, se é um imóvel com um padrão mais elevado, eu tiro uma foto com uma garrafa de vinho, mas não pode ser qualquer vinho. Tem que ser um rótulo de um vinho que bata com aquele público consumidor que vai alugar aquele Airbnb. Não faz sentido eu querer cobrar R$ 400 a diária num Airbnb e colocar um vinho vagabundo na foto, entendeu? Poxa, Pedro, mas isso é besteira. Não é. Porque o cara que tá olhando É o aquela detalhe. foto e ele frequenta esse tipo de restaurante e ele, na casa dele, toma aquele vinho que custa R$ 400, R$ 500, ele vai se identificar inconscientemente com isso, Claro, né? conecta. Então, pessoal, isso é, né, resumidamente, faz parte do homestaging. É identificar quem é o teu público consumidor e preparar o ambiente, a fotografia para aquele público. Não significa que ele vai alugar o Airbnb com a garrafa de vinho. Não é isso. Mas significa que ele vai imaginar que ele pode ter aquela experiência com a esposa, com os amigos, enfim, naquele imóvel, entendeu? Sim. E eu faço isso para locação tradicional, que as pessoas ainda não fazem. Eu acho que à medida aí que a escola de imóveis vai crescendo, as pessoas vão aprendendo, mas hoje eu alugo por exemplo, eu botei um anúncio no quinto andar com homestaging, né, então, o cara abriu o meu anúncio ali, tinha, um cafezinho na mesa, óbvio, né, você bota na descrição lá que não faz parte, né, do imóvel, Mas chama atenção. mas chama muita atenção, né, então chama realmente muita atenção. Agora falando em anúncio, fora a questão das imagens, das fotos, uma questão que pesa muito, pelo menos para Hum, quando eu estou, escolhendo aonde eu vou hum, ficar em 2 dias, são os comentários. é, Os comentários, o algoritmo hum, ele, lógico, ele considera muito isso, e eu vejo muita preocupação, pontual de algumas administradoras ou uhum, proprietários, de deixar talvez uma garrafinha de água, de um uhum, bilhetinho, algum mimo, até para conquistar esse uhum, esse esse comentário futuro, que é muito futuro. importante, né. É, eu confesso que no começo eu até fazia mais, mas à medida que você vai, né, tendo mais imóveis e Escalando. obviamente quando você tem um administrador que também tem vários imóveis, no começo eu administrava, né, então eu tinha esse contato mais próximo. É uma dificuldade de você, ter a escala, né, de o administrador ele ter 100 imóveis e ao mesmo tempo conseguir prestar esse mimo. Mas o comentário ele continua sendo muito relevante para o algoritmo. E também é uma dificuldade, obviamente, para vários administradores aí, você manter uma nota muito alta à medida que você tem uma escala muito grande de hóspede, né. Então, às vezes você pega uns hóspedes difíceis. Mais crica. É, exato, exato. Às vezes, assim, as pessoas acabam, às vezes é.
reclamando de coisas que tá fora do teu controle, né. Então, Tipo o quê? sei lá, o cara, por exemplo, acabou aqui em São Paulo, né, agora no verão a gente acaba tendo, quando chove, né, bastante queda de luz, né. Então, o cara reclama que estava sem luz, mas o que que eu posso fazer? Não é na unidade dele, Eu é no preciso prédio reclamar inteiro, com a é no Enel, bairro, é na né. rua, né? Exatamente, né. Então, às vezes acontece, né, ou assim, algum vizinho que faz um barulho que também tá fora do teu controle, né, se eventualmente o teu vizinho tá escutando uma música mais alta, enfim. Então esse tipo de coisa acontece. E eu acho que uma dificuldade, né, para não falar só de coisa boa, né, uma dificuldade da locação de temporada é que as plataformas, elas dão muita voz, né, e muita elas levam muito mais em consideração a opinião, né, de quem está utilizando como hóspede, do que a opinião de quem é o administrador, né, ou o anfitrião, né. Então, muitas vezes você acaba sendo prejudicado nessa nota, por coisas que estão fora do seu controle, né. E não adianta reclamar, é muito difícil. Eu só consegui uma vez que o Airbnb retirasse lá um comentário que eu achei que estava fora do contexto, né. Via de regra, é difícil, né. E você tem alguma relação, alguma relação mais forte com o Airbnb? Uma Não, porta aberta ou não? hoje em dia, honestamente, né, eu administrei por 2 anos, aí eu comecei a colocar em administradoras, né, então hoje eu tenho pouco contato com os hóspedes, né, para não falar nenhum, né, então eu acabo muito mais acompanhando, né, à distância, online, a precificação, eu vejo os comentários, se tem um comentário que não está muito bom, eu vou falar com o administrador: "Pô, o que que aconteceu aí? O que que a gente pode melhorar?". Mas é uma relação mais de investidor do que, obviamente, de administrador, né. Então, não estou tão próximo. E é o que eu te falei, no mercado de São Paulo hoje, o Booking ele é muito forte, né, então dá para se dizer que é um mercado dividido aí entre metade das reservas no Airbnb e metade no Booking. Uhum. Agora, quando você fala de Booking, Airbnb, administradora, você tem, eh, uma linha, né, um percentual para um percentual para outro. eh, Quanto que sobra quando você está olhando para o Airbnb ou para o Hum. Booking, em média, líquido É, a na conta do conta investidor? a conta de padeiro é de digamos que, assim, se você tem uma expectativa de uma receita bruta de 60, 70, 80 mil reais no ano naquele estúdio, por exemplo, via de regra vai ficar metade para você Metade é um líquido. bom número ou é um Não, número metade é um bom menos da número. metade é ruim? É. Não, não, Não? depende, Depende. depende do faturamento, né, mas assim, é uma conta básica, assim, ela pode ser um pouco para menos ou um pouco para mais, tá, mas só pra gente ter uma 50%. média, né. Então, se eu tô olhando ali um estúdio que eu tô prevendo ali que ele vai faturar com diária, taxas de limpeza, etcétera, na casa ali de 70 mil reais no ano, provavelmente o que vai sobrar para você depois de todas as linhas de custos é mais na casa de 35. É bom ou é ruim? Aí depende de quanto que você investiu no imóvel, da alavancagem, enfim, né. Então, eh, eu tenho um imóvel, vai, que sobra 35, que eu acabei investindo menos de 300 mil, né, então é um retorno bem interessante. Tem imóvel que na locação tradicional, ele vou pegar um caso aqui, tá, Vila Mariana, 32 metros quadrados, alugado por 3.600 mais condomínio IPTU. Então, tá mais de R$ 100 o metro quadrado da locação. Esse é um imóvel que ele custou aproximadamente 300 mil. Se eu tivesse comprado à vista, mas eu estou alavancado. Então, o que eu desembolsei do meu bolso com a entrada, o INCC, com a mobília, o registro ITBI eu coloquei dentro do financiamento, eu desembolsei na casa de 145 mil, tá. Hoje ele está alugado por 3.600 e ele tem uma parcela de financiamento de 1.900. Então, em 2 meses de locação, descontando aí imposto e algumas coisas aí de manutenção, eu pago, vai, 2 parcelas, né. Então, eu consigo, quitar esse financiamento muito antes do que simplesmente carregar. Não que você deva fazer isso, tá. Eu mesmo hoje, eu opto, né, em pegar o excedente e todos os meus imóveis de locação que têm financiamento têm um excedente entre a renda e o financiamento, e eu opto em pegar esse dinheiro para pagar uma nova obra,
para pagar uma parcela na planta, talvez agora, né, eu vou fazer um consórcio, enfim, eu opto em reinvestir em outros imóveis, não necessariamente amortizar a própria dívida, né. Você citou Hum, consórcio. hum. Esse é o ano do consórcio? É, quando a taxa de juros ela fica muito alta, obviamente que o mercado ele começa a olhar alternativas de alavancagem. Então, acho que nos últimos anos cresceu bastante a procura por consórcio. Eu acredito que, tanto o financiamento quanto o consórcio, tem momentos que faz sentido, tá. Eu não sou o cara cego, só consórcio vale a pena ou só financiamento vale a pena, porque às vezes você pega pessoas que elas meio que ficam cegas, assim, né, tipo, eu sou xingado lá no Instagram: "Ah, você é ignorante, fica perdendo dinheiro com financiamento". Só que a pessoa não entende que tem determinados momentos e tem tipo de alavancagem Claro. que não tem como fazer com consórcio, Sim, sim. né. Então, eh, tem momentos para cada um, tem, investidor que vai preferir um, que vai preferir outro. Eu acho que sim, o consórcio com a Selic alta, ele ganha uma visibilidade maior, mas também não faz sentido para todo mundo. O cara que vai comprar uma casa ou vai comprar um imóvel para revender, o financiamento faz mais sentido mesmo com a taxa elevada. Porque quando você compra e venda, faz uma flipagem, você não paga os juros futuro. Você só vai pagar os juros sobre aqueles meses que você ficou com o capital emprestado. Se você compra e revende, você vai pagar os 20% de administração sobre o valor da carta, mesmo vendendo antes. Não tem como você não pagar esse saldo, né, amortizar esse saldo devedor no consórcio. A lógica do consórcio é diferente. Então aí é um exemplo, tá, que mesmo com um juros mais alto, se o cara quer comprar e revender um imóvel rápido, vai fazer mais sentido o financiamento do que o consórcio. O cara quer comprar para renda, que é o que eu costumo fazer, aí tem que estudar. Provavelmente agora, com uma Selic alta e um financiamento mais caro, vão ter N cartas que vão fazer mais sentido. Sim. Hum, Em janeiro agora eu fui para uma hum, praia do litoral de Santa Catarina, peguei um apartamento lá, Airbnb, 10 dias. Aí eu comentei com um amigo meu hum, que conhece lá, ele falou: você pegou o prédio tal. Eu falei: como é que uhum. você sabe? É o único que aceita Airbnb. A gente começa a ver cada vez mais Miami, Nova Uhum, York, Manhattan, a proibição uhum, ou a restrição do Airbnb, o Booking, do uhum. short stay. Short stay, Como é. é que você vê isso? O Rio de Janeiro agora saiu uma notícia, né, que Uhum. tem um movimento aí contrário. Como é que você vê? O que que a comunidade, né, o que que esses investidores ficam também olhando essas notícias? Bacana, bacana. Esse é um assunto polêmico aí. A insegurança jurídica ela existe até antes, né, enfim, desse projeto de lei absurdo aí do Rio de Janeiro, que eu acho que não vai passar. Mas enfim, a insegurança jurídica, ela existe, né, por si só, com a legislação que a gente tem, né, com a lei do inquilinato, né, que permite a locação de temporada, né. Uma coisa que a gente precisa entender é que, ok, antes de existir o Airbnb, antes de 2008, as pessoas alugavam na praia. Sim, Eu me sempre lembro, meus alugado. pais Eu também, alugavam também. apartamento na praia. Por Então, temporada. por temporada. Então, a legislação, há muito tempo, ela já permite fazer isso, né. A discussão que existe hoje lá em Brasília é: ok, o quanto que a tecnologia acelera, né, essa questão da rotatividade, etcétera. Então, hoje a principal insegurança jurídica que a gente tem, são decisões que estão sendo, né, discutidas lá em Brasília, em relação à convenção de condomínio, né. O que que a convenção pode ou não pode, então tem 2 vertentes hoje, tá. Tem decisões lá do STJ mesmo, que falam que se não está proibindo pode, e tem decisões lá que falam o contrário, nem eles se entendem, né, que fala que se não está explícito autorizado não pode, né. A gente não sabe muito bem, pra que lado vai a legislação, né. Então, o meu conselho hoje, para você ter uma segurança jurídica maior, procura um condomínio que a convenção já fala que pode. Porque se a decisão lá em cima caminhar mais para esse lado, que e precisa estar escrito na convenção de condomínio que pode alugar através de plataforma digital, você já tem uma convenção que já está Tá nesse escrito. caminho, já está Uhum. escrito. Porque se vai para esse cenário e eu tenho uma convenção que não está escrito, aí eu preciso ter 2/3, né, dos proprietários e um síndico, né, que
em um movimento ali favorável, convoque uma assembleia e que tenha 2/3, né, de pessoas votando para alterar a convenção e colocar uma redação que fala que pode fazer através de plataforma digital. É mais difícil, principalmente em prédio antigo, em prédio que tem muito morador, etc. Em prédio novo de estúdio já é difícil alterar a convenção. É é uma missão, assim, heróica você conseguir 2/3 dos proprietários, Sim. entendeu. A gente teve um prédio agora que a gente alterou a fachada para colocar ar-condicionado. E olha, parabéns para o síndico e para o pessoal, porque conseguir 2/3 mesmo num prédio de 200 estúdios não é Não, tarefa não. fácil, né. Então, eu acho que a gente tem que olhar hoje esse cenário: "Ah, Pedro, mas, em Berlim não pode, em Nova York não pode, em Barcelona não pode". Minha opinião, cara, cenários, completamente diferentes do Brasil, né. Novamente, morei lá, você tem cidades com, Rio de Janeiro é um pouco mais parecido, se eu pensar ali a zona sul, né, onde você tem uma limitação muito grande de construção, você tem uma limitação muito grande do que pode ou não pode fazer nos apartamentos, e você tem, obviamente, uma pressão Da muito rede hoteleira, grande, muito forte. né, de rede hoteleira e também do mercado residencial nessas cidades, né. Coisa, né, se a gente pegar aqui São Paulo, o mercado imobiliário, ele é muito mais dinâmico, né, então, eu não tenho aqui um centro expandido que não tem incorporação. Só tem prédio antigo preservado e que quem mora ali, obviamente, tem uma restrição muito grande do que consegue alugar ou comprar, né. Agora, uma Então reivindicação pelo menos uhum, do setor hoteleiro uhum, que eles falam é a questão tributária, né? Porque eles têm muito mais imposto para o uhum. hotel do que numa locação short stay, É, ou deveria equiparar isso, na né? verdade, a reforma tributária, enfim, certamente foi feito algum lobby lá em Brasília, porque agora a gente está na transição, né, mas Vai ficar mais caro. vai ficar mais caro, tá. Então, em 3, 5 anos, não sei exatamente quais são ali o período da transição, a locação, via plataforma digital, independente se ela é na pessoa física ou na pessoa jurídica, ela vai ficar mais caro do que é hoje, tá. Então, digamos que essa reivindicação ela já foi ganha, né, se esse era um dos problemas, né. Só que o que a gente precisa entender é que a legislação atual, a lei do inquilinato, ela já permite que um proprietário alugue por diária, né. Então, a gente está discutindo algo que sempre existiu. Ok, eu tenho agora uma plataforma que facilita, né, esse contato entre o hóspede e o proprietário, que deixa a transação mais segura, com cartão de crédito, com seguro, com garantia. Mas na essência, continua sendo a mesma locação de temporada. Eu não ofereço café da manhã, eu não ofereço arrumação diária, eu não ofereço serviços, né, de hotelaria. Eu simplesmente ofereço o acesso ao meu apartamento residencial para a pessoa usar por um período, né. Então, acho que a discussão ela vai muito disso, né. Não dá para equiparar, um proprietário que aluga um imóvel com uma rede Não. hoteleira, enfim, são negócios diferentes, né. Públicos diferentes. Ainda que no imposto de renda futuro na reforma está bem equiparado, né. Agora, Hum, você falou um pouco hum, de pessoa física, jurídica. Eu vi você também recentemente hum, falando alguma coisa de holding, de é. CPF. eh, Já tem algum modelo que você indica para esse investidor? Se ele cria uma holding, coloca esse imóvel na pessoa jurídica, ele vai pagar menos imposto, mais imposto? Como É, que aumenta a rentabilidade dele? boa. Como tudo, né, não existe uma regra que vai valer para todo mundo. Só que sim, com a reforma tributária, como tiveram algumas modificações do número de imóveis e, por exemplo, né, 240.000 ali por CPF por ano, então se você, ganha mais de 240.000 por ano na pessoa física, em renda de locação ou, né, um número X ali de imóveis, você vai ter uma tributação a mais. Então para essa pessoa, né, faz muito sentido, né, que é o meu caso, né, eu com a Renata a gente já tá, beleza, a gente quer ter 15 imóveis, a gente vai ganhar, né, até, né, se separar os CPFs, mas mesmo assim, a gente vai ter uma renda maior, né, do que 240.000 por ano.
como que eu posso estruturar, então, agora a minha compra ou o meu futuro para que eu consiga ter, né, uma eficiência tributária melhor. E sim, a holding ela é uma opção, ela não é uma opção que vai fazer sentido para o cara que tem um, 2, 3 imóveis alugado por R$ 3.000, R$ 2.500, porque vai acabar saindo mais caro. Ela acaba limitando a alavancagem, né? Então, o financiamento imobiliário na pessoa física ele é muito mais barato, muito mais acessível, com muito mais linha de crédito do que um financiamento, né? Uma compra na pessoa jurídica. Aí é uma vantagem no consórcio. Porque a carta do consórcio, você pode comprar ela na pessoa jurídica e você Na mesma condição. já compra o imóvel na holding, alienando ele, claro, mas você já fica alavancado e já recebe a renda na pessoa jurídica, tá? Eh, Misturando os assuntos, tá? Mas eu acho que o mercado da alavancagem no consórcio ele vai crescer um pouco nesse sentido também, né? A reforma tributária, a ideia dela é meio que impor um limite, assim, legal. Você ganha mais de 240 mil por ano de locação, cara, monta uma empresa, né? Acho que é um pouco o direcionamento que a gente está vendo aí da reforma. Muito bom, Pedro. Estamos Hum. chegando ao final do nosso episódio. Poderíamos Ih, dá ficar mais para ter tempo mais aqui assunto aí. falando. Tem muito Hum, assunto. E como que o hum. pessoal te acha? Acha a Escola de Imóveis na internet, no Instagram? Boa. Bom, o nome já diz aí, ó, @escola de imóveis. Incrível como ninguém tinha registrado esse nome, né? Eu registrei o INPI, domínio, tudo. Escola de Imóveis no Instagram, no YouTube. Conteúdos, como eu acabei de falar aqui, né, da vida real, né, do investimento imobiliário. E claro, né, quem quiser fazer parte lá da minha comunidade, pode me mandar lá um direct ou vai lá nos links que eu tenho no Instagram para você fazer parte do Vivendo de Imóveis, que é a comunidade, o grupo dos investidores. Te espero lá nas mentorias. Muito bom. Bom, é isso. Hum, Você que está no YouTube, deixe seu comentário. Gostou desse episódio? Manda aí nos seus grupos. Siga o nosso canal. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Você no Spotify também. Siga o nosso canal. Deixe a sua avaliação. Super importante para a gente alcançar mais e mais pessoas. Então é isso, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado pelo papo aí, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Legal. Semana que vem tem mais. Tchau.